a equipe aqui presente, Irene, Paulo, Wilson, nosso boa tarde a todos. Então, como o Paulo já anunciou, o tema proposto para análise, para estudo dessa tarde, é sobre a felicidade, um tema palpitante, pois haja vista que todos nós, seres humanos, busquemos de uma forma ou de outra sermos felizes. Como a doutrina espírita esclarece esses pontos sobre a felicidade ou sobre a infelicidade? Qual é a visão do Espiritismo com relação a isso? Podemos nós, seres humanos, temporariamente aqui no plano Terra, sermos completamente felizes? Ou isso ainda, por enquanto, é impossível ao ser humano em função do grau em que se encontra o plano Terra, de sendo um mundo, momentaneamente, por enquanto, de provas e expiações? Como então ser tão feliz quanto possível na Terra? Como conquistar essa felicidade relativa? E o futuro, o que nos espera? Podemos almejar a felicidade completa? Então, todas essas questões, todas essas interrogações, essas perguntas, nós vamos procurar ir abordando no tema de hoje, já abrindo aqui o livro digital, o Livro dos Espíritos, que fala sobre a felicidade e a infelicidade relativas no plano Terra, começando então com a questão 920, onde Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais se pode o homem gozar de completa felicidade na Terra. E eles respondem que não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, ou seja, do homem, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, olha só, a espiritualidade está nos dizendo que o homem deve, sim, buscar ser tão feliz quanto possível no plano Terra. Isso não é pecado, isso não é um mal em absoluto. O ser humano tem o dever, tem a obrigação de buscar melhoria para si, para a sociedade, para os demais, o conforto, o bem-estar e também a felicidade. É um dever, até como espírito imortais que somos, é uma forma de progresso espiritual a nossa busca pela felicidade. Mas aí vem as dificuldades em função do plano Terra, das condições em que se encontra o nosso mundo, das ambições, das paixões, do orgulho, da vaidade e principalmente do egoísmo do ser humano, que cada um busca a felicidade para si, esquecendo de que jamais poderemos ser uma ilha de prosperidade em meio a um oceano de dificuldades. O ser humano somente atingirá uma felicidade mais ampla no momento que toda a sociedade conseguir avançar em termos morais, éticos e de educação. E agora então eu passo a palavra ao amigo Wilson, que está chegando aqui também, para nós continuar o debate sobre esse assunto tão palpitante. Então, em primeiro lugar, uma ótima tarde aos companheiros aqui da rádio, o Mauro, o Paulo e a Irene, que está fazendo o vídeo para nós publicar depois. E uma excelente tarde aos amigos radiovintes e um ótimo dia àqueles que mais tarde vierem a nos assistir pela internet. O tema felicidade, colocado no Livro dos Espíritos, diz felicidade e infelicidade relativas. Já na abordagem do Mauro, nós começamos a entender que a felicidade na Terra, ela não pode ser absoluta. E por quê? Porque a Terra é um mundo de provas e expiações. Mas o que isso quer dizer?
provas e expiações. É um planeta que serve para que nós sejamos provados, demonstrando que aprendemos, ou ainda precisamos aprender realmente, a viver em sociedade, a viver como nos orienta Jesus, de uma forma harmônica e equilibrada. Ou seja, precisamos ser aprovados nestas provas. E expiação é uma decorrência de equívoco do passado que resulta numa consequência mais ou menos grave em razão do ato cometido. Então tudo isso faz parte da nossa vida. Mas daí a perceber que se trata de um mundo de provas e expiações, pensar que nós só podemos ser infelizes aqui, só sofrimento, não. Porque existe a felicidade relativa. Nós podemos ser mais ou menos felizes da forma como encaramos os desafios. Os estímulos da vida estão aí. Como eu vou reagir ou agir em razão deles, cabe a mim. Por isso, aqui nessa resposta dada à questão 920, diz: dele, quem? Dele o homem, a mulher, claro, a raça humana. Porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Quer dizer que, como disse o Mauro, já é possível ser relativamente feliz na Terra. Um aborrecimento qualquer que para alguém assim se manifeste, e para outro pode ter menor importância. E como é que há uma diferença entre um e outro? É das experiências da vida. Todos nós, no primeiro momento, nos aborrecemos com certas situações e, em razão do nosso reagir, nós sofremos as consequências. E fazendo a reavaliação depois do que gerou o nosso modo de agir ou reagir, nós podemos então aquilatar qual seria a melhor forma de proceder para que as consequências do nosso ato fossem melhores para nós. Então começamos a exercitar. Aí vem a prova. Eu vou ser provado de novo. Então eu já entendi. Eu estou sofrendo tal dificuldade porque eu agi de tal forma. O que eu devo fazer? Agir diferente. Mas basta eu saber? Não, eu vou ter que agir diferente. E como é que isso vai acontecer? Eu vou ser provado de novo. Passarei por várias provas quantas necessárias até que eu consiga o equilíbrio e não mais necessite dessas provas. E se acontecer um fato que antes para mim seria uma prova, não mais será. Porque eu não o encararei dessa forma, assim como um estímulo e como bem viver. Ainda ontem, nós falávamos a questão da felicidade, não abordando questões espíritas, mas eu vi de uma pessoa o que me chamou a atenção, a opinião dela. Dizia ela assim: é preferível chorar dentro de uma BMW a sorrir com 20 outras pessoas dentro de um coletivo. Mas que coisa impressionante! Então a pessoa prefere sofrer dentro de um carrão que ostenta o seu poder aquisitivo a ser feliz coletivamente com outros num veículo onde não há um conforto esperado para o transporte das pessoas, principalmente no nosso país. Então é uma ideia muito materialista e infeliz, que faz com que a pessoa desgaste as suas energias todas na busca do quê? Dos bens materiais, para o ostentar. A pessoa que pensa assim, ela está gerando para si um sofrimento. E aí eu até argumentei, mas tem pessoas que têm beleza, têm juventude, têm fama, têm riqueza, tudo que se busca nesse ponto de vista que é a felicidade material. E frequentemente a gente vê que alguns deles caem em depressão e até cometem suicídio. Então essa ideia não, mas nem de perto é uma ideia apropriada para quem busca a felicidade relativa que o planeta pode nos oferecer. E eu disse que, na verdade, eu entendo que a felicidade é a paz de consciência. Se a pessoa está com a consciência em paz, se ela está satisfeita com o seu modo de proceder, a sua consciência não a perturba, isso sim é a felicidade relativa aqui na Terra. Se eu faço o que gosto e faço da melhor forma possível, eu já começo a sentir essa felicidade possível. Caso contrário, eu estarei ainda como esse irmão nosso, que pensa que a felicidade se resume em ter, em ostentar, mesmo que para isso tenha que chorar. Como é que eu fico pensando, como é que alguém pode ser feliz, por exemplo, num palácio, chorando? Porque o choro demonstra que algo não está bem.
Uma pessoa que chora, ou ela está em conflito consigo mesma, ou não está satisfeita nas suas necessidades. E a necessidade básica do ser humano é ser amado, é amar, é sentir-se querido, é sentir-se bem. E é sentir-se com saúde integral. Que a saúde integral abarca a parte psíquica e a parte física. Nós não podemos, eu busco a felicidade apenas psicologicamente, apenas psiquicamente. Eu apenas procuro seguir o Evangelho de Jesus e não me preocupo com as coisas materiais. Também é uma falácia. Uma pessoa que não tem o mínimo para sobreviver, ela vai ter dificuldades. Ela pode ter fé no futuro, mas não vai ter uma felicidade plausível neste momento. A sua felicidade está na fé, na esperança, nos recursos que ela consegue para enfrentar as dificuldades. Mas está longe dessa felicidade relativa que está apontada aqui no Livro dos Espíritos. Porque vamos ler de novo a resposta. Primeira pergunta, né? Pode o homem gozar de completa? Kardec perguntava, completa a felicidade. Felicidade plena. Porque as pessoas buscamos a felicidade plena. Isso não é para agora. E daí a resposta, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Nós já comentamos isso. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Por que eu estou relendo isso? Porque eu acabei de dizer que nós não podemos ser felizes apenas psiquicamente. Mas se eu estou em extrema dificuldade financeira, por exemplo, como é que eu posso conquistar essa felicidade relativa? Aqui diz que depende de mim. Mas como assim depende de mim? Às vezes a pessoa tem um certo sentimento de orgulho que faz com que ela não procure a solução para as suas dificuldades. Não recorre aos amigos, esconde a sua realidade. Eu fiquei sabendo há pouco tempo de uma pessoa que passou por uma extrema dificuldade e criou uma história para justificar a mudança de projeto dele, sem revelar o que acontecia. Mais tarde ficamos sabendo que a história era outra. Essa pessoa foi socorrida por um estranho. Naquele momento ela teve que vencer o seu orgulho e acredito que até por inspiração divina contar a sua realidade. E essa pessoa a socorreu de imediato, sem esperar a retribuição econômica tão breve, mas assim, quando possível. Emprestou-lhe o dinheiro que ela precisava e ela naquele momento solucionou o problema de imediato. Hoje sabemos que já está se encaminhando, já está novamente se reconduzindo ao equilíbrio, mas teve um momento de dificuldade. Então nós, nas dificuldades, devemos aprender a vencer o nosso orgulho. Porque o nosso orgulho faz com que nós projetemos aquilo que realmente às vezes não somos. E isso nos faz sofrer por causa do orgulho. Se eu for humilde, eu saberei buscar recurso. Através da inspiração, buscar a oração, voltando-me para Deus, para o meu protetor, e quando eu menos esperar, através de uma intuição, até mesmo no caso dele, por exemplo, aconteceu, expor a sua vida para alguém que vai lhe ajudar. Seja economicamente, seja encontrando um meio para que ele saia da dificuldade. E assim em todos os setores da vida, em todo o aspecto físico, emocional, da saúde, etc., nós passaremos por essas dificuldades. O próprio Cristo disse, na vida tereis aflições. Mas concluiu, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então se nós estivermos com Cristo, o que é estar com Cristo? É procurar seguir o seu Evangelho. E o que o seu Evangelho fala? Da humildade, do perdão e do auto-perdão também. Então, se nós fizermos isso, com certeza nós venceremos as dificuldades, porque estamos com Ele. E aos poucos conquistaremos essa felicidade relativa, se já não a temos aqui na Terra. E se fizermos uma análise, como eu disse, se ainda não a temos, temos que mudar o nosso procedimento. Na vida há uma relatividade em todas as situações, e entre elas está exatamente a questão da felicidade. E é interessante que a cada um tem uma maneira de observar para si próprio como pode se sentir feliz. E observando aqui na questão 922 do Livro dos Espíritos,
quando Kardec questiona a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Porque basta para a felicidade de um, constitui a infelicidade do outro. Há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens, e dentro dessa questão, os Espíritos vão nos dizer que, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A grande questão é nós entendermos o que é essa posse do necessário. Na questão 716 do Livro do Espírito, Kardec vai perguntar exatamente o que seria esse necessário, e também a questão do supérfluo. E aí ele pergunta: a natureza, através da nossa organização, não traçou o limite das nossas necessidades? E os Espíritos vão dizer que sim, foi traçado. Mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio de sua organização. E aí que a gente começa a observar as limitações que nós temos em todos os sentidos, especialmente no nosso corpo físico, porque no momento em que nós abusarmos de qualquer coisa, nós vamos deparar com umas consequências indicando que passamos do limite. Então, a posse do necessário é exatamente as condições ideais para que a gente possa ter uma vida em equilíbrio. E é interessante ainda mais, porque ela vai nos colocar de forma em que essa posse e também o supérfluo, ela nos indica que o limite, digamos, de uma alimentação, o estômago suporta até uma certa medida. Quando nós passamos disso, nós sofremos a consequência. Mas no momento que nos fala da consciência tranquila, e como nós vamos estar com uma consciência tranquila, só pode ser conduzida exatamente quando nós realizamos todo o bem possível. E é o esforço que nós devemos fazer para realizar todo esse bem no limite das nossas próprias forças. Isso quer dizer que Deus não exige de nós algo que nós não temos a dar. É necessário que então nós compreendemos que nós podemos fazer todo o esforço possível para realizar o bem. E Deus vai aceitá-lo, vai nos conduzir de forma que esse bem que nós realizamos seja aquilo que nos dê a tranquilidade da consciência. Mas a fé no futuro, que também é importante para que a gente possa concretizar essa felicidade um pouco mais permanente, porque diante da relatividade da felicidade na Terra, nós estamos em momentos de prazer, de alegria, de felicidade mesmo, mas de repente chega uma mensagem, chega uma notícia e que nos tira daquele estado de felicidade. Então, o verdadeiro homem de bem, nos diz o Evangelho, é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Então, para nós realizarmos a felicidade de forma a fazer o bem, é cumprir com esse mandamento que o Evangelho nos traz, que está lá no capítulo 17, no item 3, que fala a respeito do homem de bem. Então, fazer o bem é cumprir com a lei de justiça, amor e caridade. Aí que está a nossa grande dificuldade. Primeiro, para desenvolver esse amor potencial de nós realizarmos o bem que nos é possível. Segundo, de nós sermos justos, conforme a lei de Deus. E terceiro é exatamente cumprir com um amor ao qual cobre as multidões de pecado e também nos conduz a saber perdoar-nos. Então deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, aquele que cumpre esse mandamento. Tem fé no futuro,
quando nós passamos a ter também uma vida ponderada. E exatamente dentro dessa ponderação é que Kardec vem nos falar a respeito da felicidade. Porque quando nós passamos dos limites, nós caímos ou quebramos essa relatividade em termos da posse ou da ponderação do nosso dia a dia. Então é preciso realmente nós pensarmos que a felicidade não é aquela alegria momentânea que o mundo nos oferece. Porque há momentos de felicidade que nós estamos construindo e que aquele momento que estamos construindo, ela não traz, talvez, uma alegria, mas é importante para a nossa vida no futuro. Esses pontos que o Paulo abordou e que estão ali na questão 922 do Livro dos Espíritos, imagino, amigos companheiros, que carece de nós alongar um pouquinho os esclarecimentos, o estudo, mas já visto a importância daquilo que a espiritualidade respondeu a Kardec, que para a felicidade relativa na Terra, então o homem necessita da posse do necessário, isso falando de bens materiais, e com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O Wilson, no bloco anterior, abordava que cada um de nós estamos em um patamar evolutivo, falando da nossa condição espiritual, moral. Para uma pequena aflição do mundo pode causar um transtorno terrível, uma situação muito difícil de a criatura sair daquele embaraço, daquela tristeza, daquela infelicidade. Para outros, acontecimentos relativamente trágicos parece que são como simples arranhões, que a criatura consegue se reestabelecer moralmente e consegue dar curso à sua vida. Isso demonstra, então, que cada um de nós estamos num patamar, cada um encara as situações da vida de uma forma. É claro que isso pode ser diferente. Para alguns, a questão material pode ser terrível, uma aflição, um problema financeiro, e um problema de relacionamento pode não ter lá grande importância. Já para outros, um problema de relacionamento será o caos, será a própria infelicidade. Então, a posse do necessário, quando se fala em bens materiais, também vai ser relativa à evolução de cada um de nós. Eu sempre gosto de dar exemplos bem práticos, e Kardec vai abordar isso em toda a obra da codificação espírita, nos alertando que a riqueza é sempre uma prova um pouco mais arriscada do que a pobreza. Por quê? Porque o homem tem ali na riqueza os meios de incitar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, de dar curso às suas paixões. Já as dificuldades são como que um freio, né, no nosso orgulho, na nossa vaidade e nas nossas paixões. Então é muito relativo. A posse do necessário para um pode ser a desgraça do outro. Eu sempre uso um exemplo bem prático, né? Se nós tivermos uma bicicleta, sou proprietário de uma bicicleta, eu posso furar 2 pneus. Se eu tiver 2 bicicletas, são 4 pneus que vão me afligir. Se eu tiver um pequeno televisor na sala e cair um raio, uma descarga elétrica violenta, eu vou queimar um televisor, vou me afligir, vou me preocupar em mandar consertar aquele televisor. Já se eu tiver 4 televisores enormes espalhados por toda a minha residência e cair um raio, uma descarga razoável, pode queimar todos os aparelhos, a minha aflição vai ser maior. Então, se nós olhar por esse ângulo, a posse, a riqueza certamente é uma situação que aflige um pouco mais o ser humano.
Evidentemente que a fortuna não é pecado. E Deus coloca os bens materiais, o poder, a fortuna, a riqueza nas mãos de alguns homens. Nós podemos, numa existência, ter essa condição para bem administrar em favor de si próprio e dos outros. Porque os bens, a riqueza, podem sim ser uma alavanca para o crescimento moral da criatura, dependendo de como ela vai empregar esses recursos. E a consciência tranquila, como bem falou o Paulinho, seria nós fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance e evitar todo o mal que estiver, que nós puder evitar. Então isso não é tão simples nós termos a consciência tranquila com relação a isso. E fé no futuro, nada melhor do que o Espiritismo nos esclarecendo que aqui nós estamos de passagem. É uma breve estada em um mundo de provas e expiações que faz parte do nosso aprendizado. Nós brincamos, dizemos que estamos na primeira série, que tem muitas séries pela frente até nós atingir a plenitude espiritual, sermos espíritos puros, espíritos bons. Em obras póstumas, Kardec, Wilson, vai nos colocar o seguinte: que os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Mas mais adiante, nessa mesma obra, ele vai nos dizer algo que alenta a nossa alma, que o homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Evidente que é uma felicidade relativa. Além da satisfação que proporciona, segue Kardec, a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais. Já que, evidentemente, toda a Kardec nos explica ao longo da obra espírita, de que nós somos os arquitetos da nossa própria infelicidade. As nossas limitações, as nossas paixões, os nossos equívocos é que vão nos lançar na infelicidade. E se nós não achar a causa nesta vida, Wilson, certamente essa causa está em vidas anteriores, que aqui nós estamos reparando, estamos espiando. Pois é, retornando um pouco ainda, Mauro e Paulo, a questão da felicidade relativa. A questão 622, há pouco abordada pelo Paulo, tem como resposta que com relação à vida material é a posse do necessário, ou seja, isso é comum para todos. Tendo a posse do necessário é suficiente para ter uma felicidade relativa. E aí houve toda uma análise do que seria essa posse do necessário. E eu me lembrei de José Mojica Marins. José Mojica. Esse da Argentina é Marins? Não sei. Eu sei que é José Mojica. Eu não sei se ele tem outro sobrenome. José Mojica. Esse que foi presidente do Uruguai. Foi presidente do Uruguai e foi e é um exemplo de pessoa desapegada. Mesmo sendo presidente, ele morava e ainda mora numa casinha de madeira, e o veículo que ele dirigia, ainda dirige, é um Fusca. Porque às vezes a pessoa tem mais do que necessário e acha que não é necessário. Então esse é pobre. E ele não se julga pobre. Tanto que ele pegava 90% do que ele recebia como presidente e fazia doações. Da mesma forma, a mulher dele, acredito que seja uma deputada, também fazia, não sei se ainda faz, doações. Um dia ele foi procurado, alguém queria comprar o seu veículo, seu Fusca. Queria dar uma quantia expressiva, se não me engano, $1 milhão pelo Fusca. E pelo que eu soube, ele não achou algum significado nessa proposta, a não ser que fosse destinar o valor para alguma instituição beneficente. Então é uma pessoa que sabe viver a vida. Ele poderia ostentar. E ele fez uma administração não voltada para a reeleição. Tanto que foi eleito uma vez só.
O objetivo dele era melhorar a economia do país. Não acertou 100% porque ninguém é perfeito, mas fez grandes avanços e deixou o seu país numa situação melhor do que estava quando lá ele assumiu o cargo de presidente. E também o que chama atenção é a sua eleição. Uma pessoa com um perfil desses, é preciso ter uma sociedade também com um perfil condizente para eleger um homem assim. Porque muitas vezes somos induzidos a equívocos pelo nosso comportamento. Comportamento como esse que eu mencionei há pouco, que prefere chorar dentro de uma BMW a ser feliz coletivamente num ônibus. Que coisa mais impressionante, esse tipo de visão materialista. E ainda a respeito da necessidade ou não de fazer o bem, porque foi abordado que também a felicidade está em fazer o bem. E aí nós lembramos que tem a questão 642 do Livro dos Espíritos, porque tem gente que pensa assim: ah, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Então a sua bondade está em não fazer o mal para ninguém. Mas que bem ela faz? Uma pessoa boa é aquela que faz o bem, pelo menos. E a questão 642, Kardec pergunta: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Em outras palavras, agradar a Deus. Deus não precisa ser agradável. Deus criou suas leis eternas e imutáveis e estabeleceu a lei de causa e efeito. Nós não precisamos fazer nada para ser agradável a Ele. Nós precisamos fazer para que nós sejamos agradáveis a nós mesmos, na nossa consciência. E essa pergunta está embutida nela, que a lei de Deus está na nossa consciência. Então nós temos que agradar a nossa própria consciência. E as respostas que os Espíritos deram: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então uma pessoa que acha que a felicidade está em ostentar, não se deu conta disso ainda. Que ele não pode ser feliz enquanto ele não fizer nada, pelo menos um mínimo, para que o seu semelhante também seja feliz. O Mauro falava a questão da dificuldade da prova da riqueza. Ela é muito maior que a prova da pobreza. Às vezes eu fico analisando o que o pobre tem que fazer, o miserável. Ele não tem nada que fazer, a não ser se lamentar e se esforçar para sair daquela situação. Ele não pode se complicar mais, a não ser que se revolte contra a natureza, contra Deus, contra a sociedade. Aí ele vai permanecer naquela situação, mas ele não tem mais como afundar. Agora uma pessoa que tem dinheiro, que tem poder, que pode quase que tudo, e às vezes até tudo, porque até por cima da lei a pessoa consegue passar tendo um bom departamento jurídico que o assessore. Nós vemos isso frequentemente. E aí essas pessoas podem se complicar, porque ele tem um talento que é a questão monetária. Jesus fala da parábola dos talentos. O Senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao terceiro. E aí diz que aquele que recebeu 5 multiplicou por 2 e retornou 10 ao Senhor. O que tinha 2 retornou 4 e o que tinha 1 escondeu, de medo que não pudesse, que fosse perder o dinheiro e que o Senhor cobrava, colhia onde não semeava, etc. Não me lembro bem os textos da palavra, mas a ideia é: nós temos que multiplicar os talentos que recebemos. Se eu tenho o talento do conhecimento, eu devo multiplicar esse conhecimento. Se o conhecimento me beneficia, eu tenho a obrigação de fazer com que ele beneficie a outros. Se eu conheço o Evangelho de Jesus e ele para mim é muito bom, e ontem o Luciano fez uma palestra e perguntou o que nós fazemos quando nós não divulgamos o Espiritismo para aqueles parentes que não são espíritas. Alguns disseram: não é a vez deles. E alguns eu já ouvi falar assim: o Espiritismo procura não fazer prosélitos. As pessoas que não estudaram bem o Espiritismo. O Espiritismo procura sim fazer prosélitos. Kardec dá a receita lá no livro, o livro dos médiuns, onde diz do método. Então lá ele fala inclusive a receita de como fazer prosélitos. Mas o Espiritismo não visa fazer proselitismo, que é uma outra coisa. Eu sempre gosto de lembrar isso. Proselitismo é você forçar o outro a pensar como você, aceitar a sua crença, aceitar a sua religião, a doutrina que você professa.
impor, em outras palavras. Isso é proselitismo. Prosélito é aquele que pensa como eu penso, é aquele que comunga dos mesmos ideais, que aceita a mesma doutrina e que trilha pelo mesmo caminho. Então, se eu conheço o Espiritismo, se eu conheço a doutrina de Jesus e me serve, eu tenho que divulgar. Isso é multiplicar talentos. Eu não tenho riqueza, então eu utilizo esses talentos que eu tenho. É um talento só, multiplique por 2, não o enterre. Se eu vou utilizar para me beneficiar e não beneficiar o próximo, eu estou enterrando. E o que disse Jesus? Esse único lhe será tirado. É culpa de Deus tirar o talento? Não. É que a pessoa vai ter que aprender de novo a utilizá-lo. E às vezes trazendo para a vida prática. Há pouco tempo aqui na UME foi abordada a hipótese de nós trazermos para cá uma atividade que já acontece na segunda região, que é o Congeste. E eu participei do Congeste. Eu acho que dos 5 do primeiro Congeste, pelo menos, ou alguns, eu participei. Mas como eu venho para cá, parei de fazer o uso daqueles conhecimentos que eu tinha e esqueci como se fazia. Tive que voltar lá para ver como é que era, e inclusive está diferente. Então, se nós temos um talento e não o utilizamos, nós perdemos a prática de como utilizá-lo. E daí no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma análise, por exemplo, se alguém recebe uma gleba de terra e não a cultiva, ela é invadida por ervas daninhas e ela não produzirá nada. É o Senhor que lhe tirou os bens, ou Ele que deixou que os bens definhassem. Isso que acontece com quem recebe o talento, ou os talentos, e não os utiliza bem. Se nós temos posses, nós temos o dever de fazer com que ela nos beneficie e beneficie ao próximo. Eu não devo usar os meus recursos apenas no mercado explorativo, na exploração. Por exemplo, tem pessoas que só sabem comprar ações e comprar certas coisas que lhe dão um retorno e não produzem nada. Eu tenho que gerar empregos. Vai dar trabalho, claro. Mas esse trabalho vai dignificar a mim e vai dignificar ao outro. Esse é o sentido da vida. Eu não posso pensar egoisticamente em estar sorrindo ou chorando e não me preocupando com a felicidade alheia. Então essa é a felicidade relativa que nós podemos alcançar. Mas para isso temos também que estar conscientes que seremos responsáveis pelo mal que advier pelo bem que não fizermos. E esse mal, mais cedo ou mais tarde, vai nos atingir. É interessante que o Tito coloca em relação a essa posse do necessário que nós estamos conversando, e também sobre o proselitismo ou prosélitos. Exatamente dentro da posse do necessário, a gente pode até considerar que entre eles o necessário é o trabalho, né? Porque todos necessitam de trabalhar para sustentar a sua própria vida. Além disso, ele é preciso ter alimentação básica, para que ela mantenha condições de trabalho e também a boa saúde. O próprio vestuário suficiente e adequado, além da própria moradia, né, e a condição de saúde mental, a saúde física. Mas, dentro dessa outra colocação a respeito da riqueza, né, nós vamos encontrar ali aquele encontro de Jesus com o moço rico e também com o próprio Zaqueu, né, que são duas figuras. O moço rico, que tinha muitas posses, recusou-se, porque ele queria seguir Jesus, mas teria que deixar as suas posses. Enquanto Zaqueu não, ele tinha muitas posses e se propõe a ajustar-se com a lei, né, reparando os seus erros para poder seguir Jesus. Então são duas figuras. O prosélito, que nós encontramos exatamente lá no livro dos Médios, né, o proselitismo, é exatamente quando nós temos o conhecimento que precisa ser passado. Então, o prosélito é informar, é trazer esclarecimento a respeito de algo que é importante para a vida do ser humano. O proselitismo já é aquele fanatismo, aonde que se quer impor. E fez uma outra colocação inicialmente que nós encontramos no Evangelho, no capítulo 5,
que fala que nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude, e nem mesmo essas três condições tão desejadas é capaz de fazer o homem realmente ser feliz completamente o absoluto neste mundo, nessa passagem que nós estamos na Terra. E em que consiste a felicidade na Terra, que é tão efêmera, como nos diz o Evangelho, para aqueles que não têm a guiá-lo à ponderação. E Kardec vai falar a respeito da ponderação, exatamente colocando a respeito dos desejos e moderação. Então nós somos às vezes muito infelizes, né? Exatamente devido aos nossos desejos e por não termos a moderação. O Evangelho nos diz, no capítulo 5, no item 4, que quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Então essa é a chave, talvez, de nós podermos fazer uma caminhada em equilíbrio e sermos o mais feliz possível na Terra, dentro daquilo que nós podemos realizar em relação a ter uma consciência tranquila e também por causa da fé no futuro, porque quando nós imaginarmos que tudo tem que ser agora, exato, nesse momento, ou talvez para ontem, nós esquecemos, né, de ter uma vida em equilíbrio, sabendo que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Então é diante dessas situações em que nós vamos aprendendo. Há um fator muito interessante que nós encontramos em duas questões do Livro dos Espíritos. Uma, né, delas, eu gostaria até que o seu Mauro, ou o próprio Wilson, olhem lá no Livro dos Espíritos, a questão 132 e a questão 167. Então a questão 132 e 167. Ela vai nos dizer o porquê nós estamos na Terra. Qual é o objetivo de nós estarmos encarnados? E dentro dessa resposta que é colocada pelos Espíritos, Leon Denis, no livro O Problema do Ser e Destino da Dor, na primeira parte, no capítulo 9, ele vai falar da razão de ser da vida não é a felicidade terrestre. Então vejamos, aparentemente nós estaremos dizendo que na Terra não há felicidade. Há proporcional e relativa. Mas a razão de nós estarmos na Terra não é para sermos felizes. É para aprimoramento, é para o aperfeiçoamento, é para expiarmos as nossas faltas, é para nós corrigirmos os nossos erros. Então, quando a Leon Denis nos diz a razão de ser da vida não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço de todas as alternativas da alegria e da dor. Então, o que nós estamos fazendo na Terra é aprimorarmos. E aí é que nós justificamos também que Jesus, com a sua sabedoria e sendo nosso mestre e guia, nos diz: no mundo tereis aflições. Você comentaste, Paulo, e o Wilson também abordou a questão do Evangelho, do Cristo, da doutrina de Jesus. E eu lembro aqui que o maior ensinamento, o maior conjunto de ensinamentos que o Cristo nos deixou, provavelmente esteja no Sermão do Monte. Lá no Sermão do Monte, o Cristo abordou a questão das bem-aventuranças. E o que é uma bem-aventurança? Ventura é felicidade. Se nós olharmos no dicionário, a definição de ventura é felicidade. Então o Cristo quis nos dizer o seguinte: felizes daqueles que sofrem,
Felizes daqueles que são perseguidos, felizes dos pobres de espíritos, enfim, felizes os homens que passam por aflições. Então, a partir daquele momento, o Cristo nos lança de súbito numa nova análise, em que até então, para se ter felicidade, teria que ser somente os poderosos, os prepotentes, os orgulhosos, gozando de saúde e de riqueza. E o Cristo vem e nos diz totalmente ao contrário. Que bem-aventurados ou felizes aqueles que estejam passando por dificuldades. Porque esses, como diz o Paulo, estão se aprimorando aqui na Terra. E a visão míope que nós temos de que a vida é somente na Terra gera também inúmeros graus de infelicidade. E a doutrina espírita vai nos esclarecer que na Terra está somente uma pequena parcela da humanidade. E nós estamos aqui de passagem, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Que aqui é somente um passo, um degrau na senda evolutiva, no caminho do bem, da perfeição espiritual. Então, quando eu coloco todas as minhas esperanças, quando eu coloco a minha felicidade somente nessa vida, nos bens materiais, nos gozos terrenos, é claro que eu vou ter infelicidade, que eu vou ter aflições. Mas quando eu deslumbro a vida num horizonte bem mais amplo, que no universo existem mundos infindáveis, nós não temos nem condições de fazer uma análise, todos em degraus diferentes de evolução, que isso aqui é uma passagem, e que a felicidade plena só vai ser atingida por nós quando formos espíritos puros, despojados de toda a ignorância, a maldade, a prepotência, orgulho, vaidade e egoísmo, é que nós vamos começar a entender. E Kardec nos explica, então, que a Terra dá para se comparar a um hospital. E o que nós vamos achar no hospital? Pessoas enfermas. Que a Terra pode ser comparada a um presídio. E o que nós vamos encontrar no presídio? Criaturas que delinquiram, que estão ali cerceados de sua liberdade. Isso acontece com todos nós, espíritos em evolução. Nos equivocamos em vidas anteriores, estamos aqui na prisão, no hospital, para reparar. Então, como pode ser feliz numa prisão e num hospital, ter a felicidade plena é complicado. Quando nós lançamos esse olhar mais abrangente de que somos espíritos imortais e que a felicidade nos espera, nesse processo de crescimento e evolução, nós começamos a serenar o nosso coração, a nossa mente, e aí sim acreditar de que efetivamente Deus é bom, é justo, é todo amor e bondade, Deus. Voltando apenas para corrigir o que eu falava, José Mujica Marins é um cineasta brasileiro, e José Mujica é aquele que foi presidente do Uruguai. E ainda quanto à questão da felicidade e o fato da Terra ser um mundo de provas e expiações, nós temos que ter em mente que, uma vez criados por Deus na condição de espíritos, nós fomos gerados para a imortalidade. Nós não morremos mais. Podem passar-se bilhões de anos e passarão, nós continuaremos. Os corpos que habitarmos, esses sim, enquanto forem físicos, perecerão. Mas cada vez que nós retornarmos à vida num corpo físico, ele estará, se nós trilharmos o caminho da ascensão, buscando sempre acertar cada vez melhor. Assim como o mundo evolui, as formas físicas também evoluem. Se no momento passamos por dificuldades orgânicas, econômicas, tenhamos a certeza que tudo isso é transitório e que passa, por mais que vivamos 100, um pouco mais de anos, diante da eternidade é insignificante. É só questão de ter um pouco de paciência. Basta olharmos a história da humanidade. Quantos milhões de anos já passaram? Quem viveu esses anos, no momento parecia que quem sofria nunca ia terminar. Mas o sofrimento já passado. Faz quase 2000 anos que Cristo foi crucificado, e isso passou.
e o seu evangelho ainda continua em estudo e ainda não foi devidamente implantado. No momento em que nós o implantarmos em nossa vida, nós já estaremos vivenciando essa felicidade relativa em que o nosso mundo nos proporciona. Uma coisa que devemos fazer é valorizar as coisas positivas, valorizar os momentos felizes e não darmos tanta importância para as labutas, para as dificuldades, porque essas são instrumentos que a vida nos propõe para utilizarmos para o nosso crescimento, para desenvolver a capacidade de superá-los e, com esse proceder, tornar a vida mais amena, mais agradável e até mesmo aprazível, desde já. Isto é possível. Basta que nós hajamos mais e reajamos menos, porque quem reage usa mais o instinto do que a razão, e quem age pensa antes de agir. Ele pondera a respeito da situação posta e analisa qual o melhor modo de proceder. E se ele já tem um mínimo de conhecimento, ele vai ter condições de escolher o melhor modo de proceder para ter uma melhor colheita, ou seja, um resultado mais agradável. Então, muito obrigado e uma boa tarde. A felicidade se desenvolve à medida do exercício do ensino e da aplicação moral no código divino, na regra de bem proceder e quando tomamos como roteiro para a felicidade no processo contínuo e evolutivo da vida, como se refere Jesus, cumprindo com os mandamentos, com seus ensinamentos que ele nos deixou. Entre eles, observamos a parábola do semeador e também a parábola dos talentos. A parábola do semeador faz exatamente nos mostrar o tipo de solo que nós somos. Quanto mais fértil é o solo, mais feliz é o homem. Então, diante disso, devemos nós aprendermos a adubar este solo com os princípios evangélicos, com a moral de Cristo, para que nós alcançamos a plena felicidade a que tanto sonhamos. Amigos, nós temos o apoio desse programa da Pousada das Missões, que fica em São Miguel das Missões, na rua São Nicolau, 601, e o telefone é 55-3381-1202. E também o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica na Rua Marcial Deodoro, 1343, no bairro Missões. Sociedade Espírita Fé e Esperança, que fica na 22 de março. E a Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fica na Rua Laurindo Pico, número 500, no bairro Pipe. Desejamos, portanto, a todos que tenham uma semana de prosperidade, de paz, de harmonia, e que as bênçãos do nosso Mestre Jesus sejam constantes nas suas ações. Lembramos do Mestre a cada momento e saberemos como agir em cada situação. A todos, muita paz e até na próxima semana, no próximo domingo, às 13 horas, aqui na Rádio Com 98.5.